A África precisa de 10 anos para se reconstruir se investirmos na educação. Bem, pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o vosso bom Dalino, para quem não me conhece. Esse aqui é mais um vídeo do quadro, é o segundo vídeo, na verdade, do quadro respondendo o comentário Contas Eleitorais. Um abraço para ti, meu irmão. Vamos lá aqui responder aqui o seu comentário. Achei muito interessante e pertinente. Então é assim, o comentário diz o seguinte: o YouTube me permitiu ver o dia a dia de diversos países da África e ter o depoimento de muitas pessoas comuns. Antes da gente continuar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação de partilhar o vídeo para se interessar. Eu sou o Nunda, mosca desgraçada. Você me acompanha a partir do canal 41. Vamos lá. O continente africano pode ser grande e desenvolvido sozinho. Ter um idioma comum ajuda na educação e isto é o início de todo o desenvolvimento. 10 anos de boa educação pode mudar uma geração e acredito que este seja o início de muitas mudanças, inclusive ter melhores governantes e melhor sistema de controle. Bom, relativamente a governantes, nessa parte a última, ter bom governante. O que é ter bom governante? Isso é uma discussão que temos que deixar em aberto. O que é ter bom governante, afinal de contas? Né? Aí vamos responder por etapas. Tem muitas perguntas, tem muitas questões num único comentário. O continente africano pode ser grande e desenvolvido sozinho. Pode sim, mas não deve. Por quê? Se o continente africano se isolar do mundo, nós vamos levar 500 anos para conseguirmos, por exemplo, desenvolver tecnologia. Por quê? Todas as tecnologias que ajudam o mundo atualmente são patenteadas e não são de patente africana. E se a gente se isolar, claramente que nós vamos ter sérios problemas, principalmente em buscar tecnologia para ajudar a nossa terra. Se já foi descoberto, por que a gente não usa? É isso que eu sempre me pergunto. Se já foi descoberto, por que a gente não usa? Falei isso num dos vídeos que falamos da questão cultural, né? Essa coisa toda de confundir cultura e pobreza, sabes? Já está ali, vamos usar essas tecnologias. Essas tecnologias são patenteadas. E com certeza, para a gente ter possibilidade de utilizar essas tecnologias que foram patenteadas, devemos ter ligações bilaterais com outros países, como a China, Estados Unidos da América, o Brasil, a Suécia, França. Porra, são todos países, fora o Brasil, são todos os países que podem nos trazer problema. Show de bola. Mas devemos ser inteligentes e entender que isso é política. A política funciona assim. A cooperação bilateral vai acelerar o crescimento da África. Nós não precisamos de levar mais 500 anos para desenvolver. Já está tudo ali. É só ter cabeça suficiente para a gente correr e pegar. Respondido a primeira parte. Ter um idioma comum ajuda na educação e isto é o início de todo o desenvolvimento. Seria bom se a África, por exemplo, tivesse uma única língua capaz de unir povos e fazer com que todos esses indivíduos, né, nós, claro que somos africanos, consigamos nos comunicar. Bom, um dos grandes problemas da África hoje é a língua. Na verdade sempre foi, né? Só que antigamente tinha um propósito étnico, tinha um propósito cultural, tinha um propósito moral. Hoje tem um propósito comercial, entende? Então, o nosso maior problema hoje em dia é a língua. Primeiro, nós não somos tão didáticos. Já vamos falar essa questão da educação, então vamos ultrapassar. Nós não somos tão didáticos. E outro, nós hoje utilizamos a língua ocidental para conseguirmos nos comunicar. E a língua ocidental praticamente deu mais uma outra divisão. Eu, por exemplo, falo a língua nacional aqui da tribo em que eu pertenço. Se eu tiver a ouvir, por exemplo, a língua de outra tribo que eu não pertenço, entendeu? De outra etnia, vamos falar etnia, vamos falar etnia, de outra etnia que eu não pertenço, eu vou conseguir absorver algumas palavras. O meu cérebro já conhece aqueles sons. Eu consigo absorver aquelas palavras. Mas me empenho para aprender? Não. Vou fazer o que ele quer. Vou com ele aonde? Eu preciso de português para se movimentar a Angola de Cabinda ao Sul, de Mar ao Leste. Entendeu, muchacho? Se eu quiser sair fora do país, eu tenho que falar inglês. Simples assim. E o mundo funciona assim, nós devemos entender isso. Agora, não necessariamente devemos desvalorizar as nossas línguas nacionais. Agora, ter uma língua comum seria um processo milenar. Temos muitos povos. Cada povo aqui na África fala língua diferente. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Por mais que os sons assemelham-se a palavras, a regras e blá blá blá, mas falam língua diferente. E não são, assim, por exemplo, povos que ocupam, que albergam, né, um território gigantesco, não. São minúsculos, minúsculos, minúsculos. Eu tenho um vídeo onde eu mostrei, né, se
a África fosse dividida por etnias, se tivéssemos ligado essa possibilidade, né? Na época da Conferência de Berlim, tivessem ligado essa possibilidade de dividir a África por etnia, seria um caos. Delimitar as fronteiras de um país soberano por etnia seria um caos. Teria mais de 500 países só na África. Então, isso iria representar um problema. Povos não iam aceitar se deslocar para se unir com outros povos que são semelhantes. Não iam. Esse também é um outro problema que depois vamos discutir mais. Então, uma língua comum, talvez se for uma ocidental, que já estamos no caminho andado, já está patenteado. Hoje em dia, em qualquer país que você vai da África, já encontras pessoas a falar, seria o inglês. Seria o inglês. A língua comum que a África deveria ter, talvez seria o inglês. O português não, porque Angola não tem uma relevância tão influenciadora assim economicamente na África. Moçambique também não tem. Quais são os países que têm? Nigéria e África do Sul. E esses dois países falam o quê? Exatamente. A Namíbia, por exemplo, que tem um passaporte poderoso, fala o quê? Inglês. Exatamente. Tem outros países por ali fora. São esses países que provavelmente podem dominar essa questão toda linguística, porque eles falam inglês. Tem vantagem. Entendeu? Tem vantagem. O português não nos dá tanta vantagem assim. O português dá vantagem no Brasil, lá na América. Porque o Brasil é um país robusto economicamente. Entende? O português, só para você ter uma ideia, não dá vantagem nem para os portugueses que estão na Europa. Porque para você conseguir se mobilizar lá na Europa, tem que falar quê? Inglês, exatamente. Entendeu, muchacho? Então, seria um processo milenar. Então, para resolver os problemas da África hoje, a língua comum seria adotar a língua inglesa. Seria adotar a língua inglesa, que praticamente o mundo todo está adotando. Né? 10 anos de boa educação pode mudar uma geração e acredito que este seja o início de muitas mudanças. Vírgula. Vamos responder ainda aqui na vírgula. 10 anos. Em 10 anos de uma educação muito forte, será que a África muda? Muda. Com certeza muda. Por quê? Para a gente considerar uma geração inteira, devemos ter pelo menos, se eu não me engano, 20 ou 25 anos. É uma geração inteira. Então, 10 anos de investimentos na educação, capacitar as pessoas na tecnologia, ter bons professores formados dentro da África, eu acredito que a África iria melhorar. A África iria melhorar. Um dos grandes problemas, por exemplo, aqui na África hoje em dia, é mesmo a educação, entendeu? O povo africano, muitos dos povos africanos, preocupam-se muito mais em ter uma cozinha estável, capaz de dar refeições 3 vezes por dia. E a gente acredita ainda que a nossa luta hoje não é muito pela educação, é muito mais pela comida. Entende? Nós temos um problema de produção e distribuição. E sim, pode ser resolvido tudo isso com a educação, porque a educação vai nos ajudar a entender melhor a produção, a distribuição e com certeza vai formar dirigentes que são capazes de olhar para a população, as ideologias serão vistas mais para debates, não muito para sociedades, entendeu? Para debates eleitorais, não muito mais para a sociedade. E uma população educada é uma população que cresce, eu sempre falo isso. 10 anos poderia sim, mas temos alguns empecilhos ali no caminho que poderiam dificultar os 10 anos. Eu, por exemplo, eu já trabalhei com a comunidade lá do interior. A comunidade do interior não é fácil de lidar. Não falo aqueles interiores ainda que passou asfalto, que o governo meteu lá 2, 3 escolas. Estou a falar aqueles interiores mesmo, aqueles interiores que nem sequer geradores têm. É muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Para a gente investir 10 anos na educação, nós precisamos de uma economia forte. Entendeu? 10 anos na educação para a gente ter resultados positivos, significativos, capazes de batermos de frente, por exemplo, com um dos países da Europa. Estou a falar da Europa Ocidental. Precisamos de muito investimento, mas muito dinheiro mesmo. E todo esse dinheiro tem que vir da nossa própria terra. O orçamento geral dos países tem que investir pelo menos 50% do orçamento geral anual. E isso é impossível, porque os países na África investem 5%, 4% na educação. Entendeu? Por quê? Porque o governo entende que existem outros setores que deveriam ser mais importantes. Então, a educação pode mudar a África e vai mudar a África, entendeu? Devemos nos despir de ideologias e entender que salvaguardar a integridade política do nosso continente é mais importante, entendeu? Hoje em dia a gente aqui na África não discute sobre geopolítica, a gente não discute sobre offshores,
A gente não discute sobre isso. A gente discute sobre, quantas refeições eu vou ter por dia. Então, para a gente conseguir eliminar isso, é mesmo educação. Veja, por exemplo, países, né, que investiram muito na educação, como o Japão, Coreia do Sul, a China. São países que, por mais que as pessoas não estão empregadas, elas conseguem ir atrás e conseguem... Porque o país sozinho começa a andar, porque cada um sabe exatamente o que fazer. É mais ou menos isso. Então, sim, a educação em 10 anos, mas o investimento tem que ser muito bruto, sabe? Aquele investimento sem parar, capaz de instalar aqui universidades. Eu acredito que vamos mudar, sim, educação. Mas vamos enfrentar bué de empecilhos, que nem adianta ele estar aqui. Paramos na vírgula e ele diz, inclusive ter melhores governantes e melhor sistema de controle. Bom, as instituições africanas, aquilo que eu falei, estava a debater isso na semana passada. Deixa eu deletar um bocadinho aqui. As instituições africanas são jovens. E isso ninguém pode mudar. São jovens. E não dá para mudar isso. As instituições africanas ainda estão em fase de construção. Voltando um pouco, a educação poderia fortalecer essas instituições. Só que nós temos poucas pessoas formadas e qualificadas. E entendermos de governantes, melhor sistema de controle, trata do que realmente o país requer. O que é que o país vai te obrigar quando ser bom governante chegar lá? Já vimos diversos bons governantes que estavam cheios de boas intenções quando estavam na oposição, mas quando chegaram lá foram corrompidos. Entendeu? Eu daqui a pouco vou fazer o vídeo do Yoweri Museveni. Na verdade eu já fiz um vídeo de Yoweri Museveni. Eu fiz. Teve as eleições no dia 15 de janeiro e que praticamente tudo indica que Yoweri Museveni de 90 está lá, vai vencer as eleições. Bobi Wine, jovem, músico, ativista, vai perder as eleições. Como é que Yoweri Museveni chegou lá? É mesmo lutar contra isso que ele é hoje. Entendeu? O presidente Mamadu Doumbouya, prometi fazer um vídeo jogando para vocês a bomba do que aconteceu na Guiné-Conakry. Que o cara foi lá, destituiu o presidente e agora o país está à mercê. O país está à mercê da junta militar, ganhou as eleições, é outros 500. Houve esse assunto que ainda não se confirmou. Outro país, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, só para vocês terem ideia, teve um golpe de Estado recentemente. Golpe de Estado esse que muitas pessoas não botam fé, dizem que tudo isso foi uma armação. E agora, com a aprovação da nova Constituição, da junta militar, reforça-se a ideia de que foi uma armação de Mário Sissoko Embaló. Porque aquilo que Mário Sissoko Embaló queria meter na Constituição, lá, anos atrás, 2021, 2019, ele conseguiu agora. Mesmo sem ele estar ali no Poder Executivo, estar ali como titular do Poder Executivo, aqueles que estão lá fizeram isso para ele, entendeu? Deram mais poder, depositaram mais poder para o presidente. Agora você se pergunta, foi armação sim ou não? Exatamente. Então, boas intenções todo mundo tem. Agora, quando você estiver lá na cadeira, vai fazer o quê? Por isso que nós precisamos de boa educação. Educar a população. Para educar a população, precisamos de bons governantes. Mas precisamos de bons governantes, precisamos de uma boa educação. Então, é uma roda infinita que vai nos levar a... É tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A África nasceu, né? A África contemporânea, nasceu numa época, nasceu num contexto, na verdade, numa época não. Nasceu num contexto em que tudo já estava formado. Ele só tinha que escolher. Inscreva no canal, ative as notificações de partilhar o que vocês interessadas. Espero que eu tenha esclarecido ali alguns pontos de vista. Deixa aqui o seu contributo nos comentários, né? É só você deixar aqui embaixo. E nos vemos na próxima. Um abraço.